Será que é realmente Deus que fala com você? Porque eu escuto muito isso, Deus falou comigo e Deus me disse. Mas eu fico pensando, quem era Moisés, né, perto dessas pessoas? Quem eram os profetas perto dessas pessoas? Para que Deus fale com tanta intimidade com elas, sendo que elas muitas vezes é nítido que não têm o mínimo de retidão e temência nas coisas de Deus. Como pode Deus falar com uma pessoa que rejeita totalmente os mandamentos e as coisas que saíram da boca dele? Quando ele fala no Monte Sinai diretamente ao povo dando os mandamentos. Como pode isso? Eu te faço uma pergunta. Eu sou formado e pós-graduado em psicanálise. A gente estuda muito sobre o desenvolvimento da mente humana. E se nós formos pegar um esquizofrênico, o esquizofrênico ele vê, ouve, toca e se precisar ele desenha para você aquilo que ele está vendo, que é um delírio da mente dele. Qual é a diferença entre ele e você que ouve Deus falar com você? Será que é realmente Deus ou é um delírio da sua cabeça justificando seus próprios quereres e vontades? E eu sei que agora muitos aqui nem vão continuar vendo e vão ficar bravos, porque não conseguem minimamente questionar se realmente são eles mesmos ou se é Deus que está falando com eles. E se você não tem o nível de maturidade para pensar, poxa, será que realmente foi Deus? Porque quantos casamentos você viu que foi Deus que uniu e as pessoas separaram? Quantas coisas as pessoas fazem porque Deus abriu as portas, porque Deus fez e foi uma grande tragédia na vida da pessoa e a pessoa depois abandona tudo? Quantas pessoas você conhece que falam de Deus, 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 Deus foi Deus, foi Deus, foi Deus e nem na igreja estão mais? Então será que foi Deus? Se a Bíblia diz que o Espírito de Deus não habita na impureza, mas a Bíblia diz que impureza, a alimentação nos contamina e nos torna impuro, as coisas que nós tocamos nos tornam impuro, as coisas que nós falamos nos tornam impuras, então como que o próprio Deus está falando com essas pessoas? Será que existe um nível de separação das coisas do mundo suficiente para que realmente Deus esteja falando? Não sejam prepotentes, meus irmãos. Eu não estou aqui dizendo que você realmente não teve uma experiência com Deus, de que Deus realmente não tenha falado com você. Eu não estou dizendo isso. Eu estou simplesmente questionando de será que foi? Se você tiver maturidade para fazer este questionamento, parabéns. Isso é um nível de maturidade muito bom. Porque a partir do momento que você questiona, você para de atribuir a Deus coisas que talvez não sejam dele, talvez sejam suas. Talvez a sua própria mente ficou achando uma justificativa, uma razão para fazer algo, e aí uma vozinha fala na tua cabeça, te dando a resposta. E você diz, Deus falou comigo. E nós vemos tantos absurdos, meus irmãos, sendo pregados em púlpitos, como se fosse uma revelação divina. As coisas miraculosas, milagrosas, como se o milagre fosse uma justificativa para as coisas sagradas. Quantas pessoas pagãs fazem milagres, fazem coisas maravilhosas que uma pessoa despreparada vê e acha que são coisas de Deus e não são. Porque milagre não é suficiente. Coisas miraculosas não são suficientes. Você acha que é à toa que Deus manda Moisés na frente do faraó, faz algumas maravilhas ali e os sacerdotes do faraó replicam as mesmas coisas? É para mostrar que não é exclusividade dos servos de Deus fazer coisas miraculosas. As coisas miraculosas acontecem. Então fica essa reflexão para vocês aí, meus irmãos. Será que realmente é Deus que está falando conosco? Você tem a maturidade para se questionar o suficiente? Fica a reflexão.